Olá, caríssimos irmãos, mais um dia, hoje é dia 26 e nós vamos meditar sobre um versículo da carta de São Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 4. Antes peçamos a graça e a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele cujo amor é infinito e a misericórdia é insondável. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos do vosso Espírito Santo, para que possamos, por entendimento, acolher com humildade a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o versículo, como eu já tinha dito, lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Caríssimos, a Igreja nos ensina que o corpo é o corpo de Cristo, que é a Igreja. A cabeça é o Cristo. Então, se há um só corpo, também há um só Espírito, pois o Espírito Santo não é causa de confusão. Há um só Espírito. E aqui no versículo diz o Espírito Santo com o E maiúsculo. Sempre que aparece o E maiúsculo no nome Espírito, está se referindo ao Espírito Santo. E esse um só Espírito, ele vai certificar à Igreja de que quem dirige a Igreja e quem conduz a Igreja é o Espírito Santo, o qual Jesus prometeu aos discípulos quando eles permaneceram em Jerusalém e desceu no dia de Pentecostes para que a Igreja começasse a ser difundida, né? E por meio da graça do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, o corpo se movimentasse. Cristo, cabeça, envia a vida à Igreja. Lembrando que a Igreja ela é sinal de vocação. E esse sinal de vocação é iluminado pelo mesmo Espírito. Podemos dizer que há um só corpo e um mesmo Espírito, para que não haja confusão, como nos tempos atuais. Aliás, muitos tempos, muitos anos, séculos e séculos atrás, havia muitas heresias quanto ao Espírito Santo, quanto à Santíssima Trindade. E aqui, esse versículo, ele traz bem claro que não há espaço, nem há lugar para confusão, porque Paulo é bem claro, há um só corpo, a Igreja, e um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E há também uma só esperança da vossa vocação. É a nossa vocação. Nossa vocação está inserida na graça do Espírito Santo, e o Espírito Santo infunde em nós essa certeza. Você, meu irmão, missionário, missionária, pregador e pregadora da Renovação Carismática Católica, nós fazemos parte desse mesmo corpo e somos pertença do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Shalom, shalom, até a próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos, graça e paz. Hoje é dia 25. Nós vamos mais um dia meditar sobre o projeto de leitura mensal da RCC de Floresta. Hoje nós vamos ver
lá no capítulo 16 do Evangelho narrado por Marcos, capítulo 16, versículo 15. Antes vamos pedir a graça do nosso Deus poderoso, amoroso, Deus que é apaixonado pela sua criação, pelos seus filhos. Deus Todo-Poderoso, conceda-nos o Teu Espírito Santo. Inflama-nos com o Teu Espírito Santo. Enche-nos e capacita-nos da graça do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu amado Filho Jesus, eu vos peço, para que possamos ser verdadeiramente aqueles que distribuem, aqueles que anunciam o pão da vida, o Evangelho vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho que vamos narrar, o versículo, aliás, que vamos narrar de hoje, diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem, ela é imutável. A Igreja, com mais de seus 2000 anos de existência, fundada pelo próprio Cristo, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra fundarei ou edificarei a minha Igreja. Esta é uma vontade imutável. Homem nenhum, desde o mais alto clero até os leigos, ninguém pode mudar esta ordem, porque é a ordem de um Deus, que é para anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho? E o que é a palavra? É o próprio Cristo ensinando, por meio daqueles que se dão a serviço do reino, para proclamar aquilo que o Senhor ensinou. O reino de Deus se faz presente onde o Evangelho chega. Jesus chegou até nós como o Verbo encarnado. O Verbo que vivia com o Pai se encarna e vem até nós, trazendo para nós a realidade do reino de Deus. E esse reino de Deus, o Evangelho da vida, ele é proclamado, propagado em todos os lugares, até os confins da terra. Enquanto houver um filho, uma filha de Deus, que ainda não ouviu, uma criatura que ainda não ouviu a boa nova, ainda há tempo de anunciar esse reino de amor, esse reino de paz. Nosso mundo hoje vive por meios de ideias, de mudanças, segundo o sabor dos ventos e segundo as ideologias do homem. A Igreja não pode se contaminar a tantos e tantas ideias, pensamentos que queiram se adaptar ao mundo, trazendo uma realidade do mundo para dentro da Igreja. Não, nós devemos levar a realidade da Igreja para o mundo, que é Jesus Cristo vivo e vencedor, aquele que pede para, assim como pediu para os discípulos, pede para nós: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A você, meu irmão, minha irmã, paz e bem, graça e paz da parte de Deus. Que o nosso bom Deus nos conceda a força e a coragem, porque vamos enfrentar tempos difíceis pela frente. Estão dispostos a anunciar o Evangelho a toda criatura nesses tempos de hoje? Lembrem-se que os primeiros cristãos anunciavam com intrepidez e ousadia. Eram os primeiros mártires, aqueles que deram a vida literalmente para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E se nós temos hoje a palavra de Deus, o Evangelho, o anúncio, é por graça deles, daqueles que deram suas vidas
para que pudéssemos ter em mãos todo este manual da vida, este livro sagrado, a Bíblia. Graça e paz, meu irmão. Amanhã nós teremos mais um versículo para meditarmos e que Nossa Senhora de Pentecostes lhe conceda uma boa tarde e uma noite cheia de paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.